Eu percebo que algumas vezes falas dos colegas deputados num espírito muito nobre, né? Do combate à ética, à moral, aos valores, né? Contra a corrupção. Às vezes algumas falas carregadas de muita suspeição de quem quer que seja, especialmente se estiver no campo político adversário, questionam, inclusive, as amizades do presidente Lula, né? O presidente Lula teria amigos latifundiários, né? Agora, o que eu acho engraçado é que eu não percebo a mesma energia dos colegas deputados que então querem fazer o debate da ética, da moralidade, quando se trata de parlamentares que pertencem ao bloco de oposição ao governo federal, que pertencem ao bloco de oposição ao PT. Eu não vejo a mesma veemência, por exemplo, quando se deveria questionar a ação do Ministério Público Federal que investiga o desvio de mais de 14 bilhões de reais da saúde em Minas Gerais. Gastos contabilizados que não deveriam ter sido utilizados na saúde. Segundo o Ministério Público Federal, nós estamos falando, inclusive, de vacinas para gado, do IMA, que tem sido investigado como não aplicação desse recurso. Temos também o principal delator do início da Operação Lava Jato, o deputado Douglas Alberto Youssef, que fez as chamadas delações premiadas, e a cada nome que o Youssef dizia, estampava-se uma nova manchete, automaticamente o juiz Moro tratava de dar procedimentos jurídicos ao processo. Porém, esse mesmo Alberto Youssef, ele confirma que o ex-governador Aécio Neves recebeu recursos de Furnas. Nada novo para quem acompanha nessa casa os debates que se trabalham em torno da lista, da chamada lista de Furnas. O deputado Rogério Correia já havia feito essa denúncia antes. A Polícia Federal comprovou a autenticidade da lista. E aí Alberto Youssef disse que realmente e confirma esses pagamentos. E a gente não vê o mesmo tratamento, a mesma energia, o mesmo vigor e o mesmo discurso. E continua. Mais recente, nós nos deparamos com a utilização do bem público para o interesse próprio, para o interesse privado. Nós estamos falando agora da utilização das aeronaves do governo de Minas Gerais para as viagens, algumas para Búzios, outras para Angra dos Reis, outras para artistas, políticos. E aí eu tive acesso a uma matéria do portal Diário Centro do Mundo, que eu quero compartilhar com os colegas. Vejamos. O Diário Centro do Mundo teve acesso à relação completa dos voos de Aécio Neves durante os 7 anos e 3 meses de seu governo em Minas Gerais, entre 2003 e 2010, através da Lei de Acesso à Informação. O uso que a Aécio fez dos 2 jatos, um Citation e um Learjet, um helicóptero Dolphin e um turbohélice King Air, pertencentes ao Estado, é um caso de estudo em matéria de patrimonialismo. Foram 1.430 viagens ao todo, 110 com pouso ou decolagem do famoso aeroporto de Cláudio, construído nas terras do tio Múcio Tolentino, que ficou com a chave por um bom tempo. Pelo menos 198 vezes, o ex-governador não estava a bordo. Um decreto de 2005 estabelece que esse equipamento, essas aeronaves, destina seu transporte do governador, do vice-governador, secretário de Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa e outras autoridades públicas, e serve para desempenho de atividades próprias dos serviços públicos. A linha entre o interesse público e o privado, nesse caso, ficou muito tênue, né? Parte desses empréstimos de aeronave foi objeto de matéria da Folha de São Paulo no início de novembro. Somente parte. A Folha mencionou Luciano Huck, Roberto Civita, Boni, José Wilker, Milton Gonçalves e Ricardo Teixeira, que fez 6 voos entre 2006 e mais 3 em 2010. Um deles com José Serra a bordo, e outro, em 28 de agosto de 2007, com Ray Whelan, acusado de envolvimento no esquema de venda ilegal de ingressos da Copa do Mundo do Brasil. Este, que eu acabo de citar, chegou a puxar cana no complexo de Bangu. A lista completa, no entanto, ela traz outras surpresas, né? Fernando Henrique Cardoso usou os aviões e o helicóptero em pelo menos 10 ocasiões. Sem a presença do governador. É isso que nós queremos destacar. A maioria, em 2006, 3, uma delas com uma comitiva em 2008,
Em 4 viagens, o pacote foi completo, de Belo Horizonte direto para São Paulo. Alguns nomes são abreviados e grafados, eventualmente de maneira diferente. Segundo a planilha, Roberto Marinho foi de BH a Brasília em 11 de setembro de 2007. No dia seguinte, da capital mineira Diamantina. Esteve acompanhado do então senador Sérgio Guerra, do PSDB. Romeu Irineu Marinho, um dos donos da Globo, nega que tenha feito a viagem. Ex-presidente do partido, Guerra foi citado pelo delator Paulo Roberto Costa, que afirmou o Ministério Público Federal ter dado propina ao Tucano para ajudar a esvaziar uma CPI da Petrobras em 2009. E por falar em Petrobras, está todo mundo surpreso com a autobiografia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Imagine, dizer que chegou ao seu conhecimento denúncia de corrupção na Petrobras, mas orientou que não se mexesse com isso. Se fosse o presidente Lula, já estava em cana há muito tempo. Mas é Fernando Henrique Cardoso. E o Guerra, faleceu em 2014, aos 66 anos, de câncer de pulmão, e foi substituído por Aécio Neves, na presidência do PSDB. A Fundação Roberto Marinho tem várias obras de restauração em Minas. Em Diamantina fica a casa da Chica da Silva. O amigo Alexandre Ascioli foi premiado também. Dono de academias de ginástica, sócio do Gero e do Fazano, Bom Vivan, ele é da turma carioca de Aécio, integrada por Hulk, Mário Garneiro e outros. Foi padrinho de casamento de Aécio com Letícia Weber em 2013 no Rio. Cabo eleitoral do amigo, ele deu uma entrevista à revista Alfa em 2012, em que admitiu que foi sonegador. Eu tomava decisões de risco na minha empresa de telemarketing, não tinha dinheiro para investir e minha carga tributária era de 40%. Eu ia pagar imposto, comprar computador e pagar salário? Eu falei, não posso citar aqui o palavrão que ele soltou, do imposto. Em abril de 2009, voou no Dolphin até Confins e passeou mais 4 vezes. Esse é um amigo de Aécio Neves, como se o problema aqui fosse o amigo do ex-presidente Lula. Eu continuo. Houve espaço até para o presidente do Rotary International, Dong Corno Lee, acho que é isso mesmo, e Hipólito Ferreira, ex-membro de um certo comitê de revisão da entidade. Em setembro de 2008, eles viajaram de helicóptero de Belo Horizonte a Ouro Preto com suas respectivas senhoras. A generosidade com a própria família é enorme. Tios, primos, inclusive Tancredo Tolentino, Quedo, que seria denunciado em 2012 por negociar a compra de habeas corpus de 2 traficantes. Ex-mulher, parentes, contra parentes, todos voaram. Andréa Neves, a irmã de Aécio, esteve em São João do Rei, Brasília, Viçosa, Rio de Janeiro, com e sem o irmão. Para quem era no papel o presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social, é um bocado. No debate da Band, Aécio retrucou uma acusação de nepotismo de Dilma Rousseff. Quero saber onde minha irmã trabalha, disse ele desafiador. Bem, além do tal cargo voluntário de Andréia, Andréia era responsável pela distribuição de verbas publicitárias. Durante sua gestão, os gastos com publicidade subiram 300%, de 24 milhões para 96 milhões. Uma parcela foi destinada a veículos do clã, que eu conheço bem, em São João del Rei. A reverência com sua relação a ela é tamanha que é das poucas identificadas como doutora no relatório. Sua xará, Andréia Falcão, por exemplo, entra apenas com o nome e sobrenome. Andréia, ex-mulher de Aécio, mãe de Gabriela, voou para locais como Rio de Janeiro, onde as duas moram, e em março de 2007 para Manaus. Sérgio Cabral também estava nessa. Em 31 de março de 2010, o Kim Guerra aterrissou na Cidade Maravilhosa com Andréia Falcão, Gabriela Falcão Neves, Luísa Falcão e Matheus Falcão. Todos os nomes acima se juntam aos divulgados anteriormente pela Folha. Luciano Huck, companheiro de Aécio, presente nas horas incertas, como a Festa da Vitória, em 2014, foi a Tiradentes em agosto de 2004. Alguns dias depois, com Sandy Júnior, um empresário da dupla, rumaram para Santa Bárbara. Estavam gravando um quadro para o programa. Ricardo Teixeira fez 6 voos, professor Nevaldo. 3 em 2006 e mais 3 em 2010. Um deles com José Serra a bordo. O detalhe é que em 28 de agosto de 2007, um dos passageiros, que era o tal do Ray Whelan, acho que é esse mesmo nome, executivo-chefe da Match Service, acusado de envolvimento no esquema de venda ilegal de ingressos da Copa do Mundo. Este chegou a ser preso no complexo de Bangu. Roberto Civita, ex-dono da Abril, e a mulher Maria Antônia passaram o fim de semana de 27 e 28 de março em 2010 em Minas. O casal foi de Belo Horizonte a Brumadinho, onde fica o fabuloso Museu do Inhotim, no helicóptero. De volta à capital, Aécio os levou a São João do Rei no Learjet. No domingo, pegaram novamente uma carona nas hélices do Dolphin até Confins. A listagem de voos, como foi dito, é grande e cada um tem sua história com suas imbricações. Outras histórias, posteriormente, serão contadas. Então, meus amigos, a única coisa que nós queremos é que, se há dúvidas, suspeitas, estranhamentos quanto das relações
que o ex-presidente Lula possa ter, inclusive com o latifundiário, não são menores as relações do ex-governador, o mais querido do Brasil, Aécio Neves, aqui citado pelo Diário do Centro do Mundo e assinado pelo Kiko Nogueira. Então, toda vez que a gente for fazer essas considerações, nós temos que saber qual que é o tamanho, né, da nossa parte partidária em situações semelhantes. O que eu sempre defendo aqui, professor Enevaldo, é que tem que apurar tudo. Se há denúncia contra o presidente Lula, tem que apurar. E se o presidente Lula for condenado, tem que pagar. E assim foi no chamado mensalão do PT, que José Disseu, José Genuíno e por aí vai. Ou mesmo a gente não pode falar do chamado mensalão Tucano, que ficou mais de um ano em Minas Gerais sem juiz designado para poder investigar. Vai prescrever, não tenho dúvida.